adiaram o fim do mundo. A Conferência do Clima conseguiu chegar a um acordo sobre a diminuição gradual do petróleo e do carvão. A promessa renova a esperança de que conseguiremos reverter o aquecimento global. Mas será que as potências que ainda dependem de combustíveis fósseis irão cumprir o combinado? O governo de Javier Milei começa com cortes severos nos gastos públicos da Argentina e uma forte desvalorização da moeda. Os novos índices de inflação foram maiores do que o esperado. E bem que o presidente disse que haveria dias difíceis pela frente. Mas como as medidas econômicas irão impactar os mais pobres? Quer se manter bem informado? Fica com a gente. O Jovem Pan Internacional está começando agora. Olá, tudo bem? Sempre um prazer te reencontrar por aqui. Foram 2 semanas intensas de debates na Conferência do Clima da ONU. O encontro aconteceu nos Emirados Árabes Unidos, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Natural que houvesse um embate pela manutenção do uso dos combustíveis fósseis. Em alguns momentos da cúpula, parecia que o lobby das petrolíferas venceria a necessidade de uma nova matriz energética. Mas nessa queda de braço, prevaleceu a chamada economia verde. Os aplausos esfuziantes foram mais de alívio do que de celebração. A batida do martelo não apenas encerrou a COP28 na capital dos Emirados, Dubai, como marcou uma conquista histórica pela transição. As quase 200 delegações presentes aprovaram uma resolução que se compromete a abandonar gradualmente o petróleo, o carvão e seus derivados. Mas que fique bem claro, não foi nada fácil chegar a esse consenso. O texto final deixa claro a troca para a energia limpa deve ser acelerada nesta década, que o próprio documento chama de crucial. O presidente da conferência, o sultão Ahmed Al-Jaber, afirmou, após a aprovação, que foram estabelecidas as bases para alcançar uma mudança transformadora histórica e comemorou que expressões como combustíveis fósseis tenham sido incluídas explicitamente na declaração final. Para deixar mais claro, países como a Arábia Saudita, que também baseia sua economia na exportação de petróleo, se opôs fortemente à citação direta do óleo cru no documento. 8 anos de luta contra a mudança climática após o Acordo de Paris, a comunidade internacional afirma que uma preparação é necessária para deixar para trás as fontes de energia que permitiram o maior crescimento econômico da história. O texto final da conferência aponta que a primeira ação é triplicar a capacidade energética renovável e dobrar a eficiência energética média até 2030. Em seguida, acelerar os esforços para eliminar progressivamente o carvão sem medidas de redução, acelerar o uso de combustíveis com zero ou baixas emissões e efetuar uma transição dos combustíveis fósseis de maneira justa e imparcial. A meta é alcançar a neutralidade de carbono até 2050, mas o texto não deixa claro se até essa data, fundamental no calendário da batalha climática, os países devem ter abandonado completamente a dependência das fontes de energia fósseis. O que a comunidade internacional reitera é que, até meados do século, o planeta deve equilibrar os gases que envia para a atmosfera com aqueles que retém. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou o acordo alcançado na COP28 como um marco histórico. A pauta é importante para o partido dele, o Democrata, principalmente em 2024, quando Biden vai tentar se reeleger. Em 2 anos, a COP30 vai acontecer em Belém do Pará. Justo que o Brasil mostrasse certo engajamento na resolução desse ano. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pressionou as potências mundiais a liderarem um movimento que se propõe a frear o aquecimento global. É fundamental que os países desenvolvidos tomem a dianteira na transição rumo ao fim dos combustíveis fósseis e assegure os meios necessários para os países em desenvolvimento poderem implementar suas ações de mitigação e adaptação. Também na quarta, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, divulgou seu relatório mensal.
A publicação projeta uma demanda recorde em 2024. De acordo com o grupo, o mundo vai consumir, em média, 104 milhões de barris de petróleo por dia no próximo ano, em comparação com os 102 milhões consumidos em 2023. O cartel classificou o aumento da demanda como um crescimento saudável. A OPEP explicou que o crescimento resiliente do PIB global e a melhora da situação econômica da China impulsionarão o consumo do combustível. Países que não integram a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico vão ser os principais responsáveis pelo aumento da demanda. A reportagem ela traz 2 dados muito importantes. O compromisso do mundo inteiro em consumir menos petróleo e carvão, os combustíveis fósseis, e a OPEP, que é o cartel dos países que produzem petróleo, dizendo vai haver aumento no consumo. Peraí, essa conta não vai fechar. Eu gosto sempre de transformar esses números complicados numa arte gráfica para a gente entender qual que é a quadra da história que nós estamos neste termo específico que é a poluição da atmosfera. Olha isso aqui, olha. Este é o aumento dos combustíveis fósseis só no ano de 2023. Claro que existe aí um gráfico que está sempre subindo. Ele começa em 1960, quando a gente tem no pós-guerra uma enorme aceleração industrial, mas jamais parou de crescer, salvo algumas exceções, a exemplo da pandemia. Mas, de novo, nesta quadra da história, onde é que nós estamos no ano de 2023? Houve um aumento em 12 meses da poluição gerada por carvão, petróleo, gás e cimento, porque para produzir essa matéria-prima também se emite CO2. Tá bom, o gráfico ele impressiona por essa curva sempre ascendente, mas quais são os números propriamente ditos? Essa medida está em GTCO2. Trocando em miúdos, são bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. O quanto? Quase 40 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera num curto espaço de tempo. E ressalto, a gente só tem aumentado essa tendência. Eu queria conversar agora com o Carlos Bocuí, que volta à nossa programação. Ele conversou com a gente quando começou a COP e agora que terminou, eu queria justamente a avaliação dele. O Carlos Bocuí é presidente da PROAM, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E eu quis começar o JP Internacional dessa semana justamente com esse tema para a gente ter mais tempo para conversar. E retomo aqui o que eu estava explicando para a nossa audiência. Essa dicotomia. A COP termina com um compromisso dos países diminuírem o consumo de petróleo, carvão e outros derivados de combustíveis fósseis, mas também a OPEP dizendo vai aumentar o consumo à medida que grandes economias, a exemplo da China, voltem a crescer em 2024. Quando que essa conta vai fechar? Eu queria também ouvir a tua avaliação do que foi essa resolução final da COP28. Bom, o que nós temos aí é uma carta de intenções, né? Onde se coloca que haverá uma diminuição até 2050 e que a questão da substituição dos combustíveis fósseis, ela pode ocorrer. Porém, quem trabalha com política pública sabe que se você não tem meta e não tem prazo, não acontece nada, porque nós estamos, na verdade, na mão de um enorme cartel de petróleo que não tem a intenção de diminuir a sua produção. Tá? E, por outro lado, você tem uma demanda que também justifica isso, principalmente China e Índia, né? Na questão não só do petróleo, mas também do carvão, que é suprido pela China. Então, nós temos um documento, uma carta de intenções, que ele não dá conta do problema da emergência climática, ele não prevê alternativas de curto prazo, como é necessário para refrear o aquecimento global, ou seja, nós ainda estamos patinando no processo de resolução efetiva da mudança climática. Bocuí, queria pegar uma frase que você falou agora, puxar até para a gente explicar para os nossos telespectadores ou para quem nos ouve aí pelo nosso sistema de rádio, que você falou em carta de intenções. Então a COP está no guarda-chuva das Nações Unidas, mas as Nações Unidas não têm uma função de polícia do mundo, né? Não é um sistema judiciário global.
Ou seja, não existe uma força de obrigatoriedade daqueles signatários de obedecerem linha por linha daquela carta. Agora, na boa vontade que a gente tem, eu não vou tirar a presunção de inocência de quem assinou a carta, você entende que eles vão cumprir ou que a maioria assinou para ficar bonito na foto agora? Para ficar bonito na foto, porque o interesse econômico acaba prevalecendo. Então, toda a orientação no final da COP, da própria OPEP, foi para que os países da OPEP, membros, não fizessem nenhuma concessão que fizesse a vinculação. É isso que você coloca. Se a decisão fosse vinculante, aí você teria uma obrigatoriedade, como um tratado internacional. E, na verdade, você tem um palavreado colocado num papel, mas sem meta nem prazo, a não ser a possibilidade de chegarmos lá em 2050 com a diminuição dos combustíveis fósseis. Então, o que se pode dizer nesse caso é que nós estamos avançando nas conferências do clima a passos de tartaruga, né? Palavra por palavra, questão de semântica, e de outro lado, o aquecimento global cresce de forma avassaladora, como você demonstrou no gráfico, quer dizer, não diminui. E o tempo para que a gente consiga manter em 1,5 graus está se esgotando. Tem que ser uma diminuição de 25% até 43% até 2030 para nós conseguirmos manter o planeta na margem de segurança de 1,5 graus. Portanto, o que foi discutido na conferência e os aplausos que nós vimos foram aplausos para um documento que, na realidade, não representa eficácia para solucionar o grave problema que nós estamos enfrentando. Bocuí, você trouxe 2 números, né? Nós estamos em 2023, um passinho para 2024, para 2030 faltam 6 anos e para 2050, 26 anos aí. O que já está acontecendo que nos faz agarrar num fio de esperança que vai dar certo? A gente tem a eletrificação dos carros de passeio, a gente tem cada vez mais as usinas de produção de energia eólica, aqueles grandes pátios de telas fotovoltaicas, né, de energia solar, mas também, vou repetir a sua expressão, ainda a passos de tartaruga. Precisa de um grande financiamento, uma vontade pública, política e também do consumidor comprar o carro elétrico ao invés do carro a combustível. Mas essas medidas já estão surtindo algum efeito ou só é para afagar a nossa esperança? Bom, o seu próprio gráfico demonstrou que não, tá? Nós temos um lançamento de gigatoneladas de carbono na atmosfera e ele continua crescendo. Então, o que pode acontecer? Você pode aumentar a incidência de combustíveis alternativos, energia limpa, mas ao mesmo tempo, como o processo é um processo de crescimento de demanda por energia da China, da Índia, etc., você pode ter, na verdade, uma situação que não se altera a retirada dos combustíveis fósseis. Você pode aumentar o potencial de energia limpa, mas a queima de combustíveis fósseis continua, porque existe um crescendo de uso de energia no planeta. A Índia tem problemas enormes com o suprimento de populações que não têm energia elétrica ainda. E a Índia e a China produz para o mundo todo e ela precisa de cada vez mais energia para manter a sua produção para exportar, não é? Então essa é uma realidade que tem que ser enfrentada. Quer dizer, como é que esses grandes países fazem essa transição, não é? Então é preciso que o documento da COP ele seja vinculante, que ele diga, nós vamos diminuir 25% até 2030 e que isso seja escalonado entre as nações. Essa realidade da conta efetiva para fechar o cálculo necessário, ela não está no papel, ela não está feita. De modo que a gente continua num processo que é retórico, mas ele não traz um efeito imediato, ele não intervém na realidade, não é? E, como nós sabemos, a situação climática, ela está cada vez pior. Bocuí, deixa eu trazer a nossa conversa para um campo da sua atuação. Falei do PROAN, né, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Ainda de olho na COP, sempre começa
as conferências do clima com discursos abertos a quem queira ir para o púlpito e falar um pouco de um caso pessoal. Aí aparecem aquelas ilhas do Pacífico Sul que dizem, olha, até o final do século ou antes, nós vamos literalmente desaparecer, porque com o aquecimento global haverá o aumento no nível do mar e nós vamos sumir, porque o oceano vai comer a nossa parte de terra. Aí quem está ouvindo aqui no Brasil, muito distante, uma ilha na Polinésia Francesa, no Pacífico Sul, muito longe da nossa realidade aqui brasileira ou da América do Sul. Mas não é, né, Bocuí? Porque esse aquecimento global também gera problemas, não só da medida do mar aqui nas nossas costas, mas como também com fauna e flora. O que você tem de dados aí alarmantes para que as pessoas possam entender a urgência que a gente está com diminuição do ecossistema brasileiro ou da nossa região, por exemplo? Ora, só para ter uma ideia, o que pode acontecer? Você tem um aquecimento global que está se expandindo para 1,5 grau e possivelmente, se ninguém fizer nada da forma como está se configurando, nós vamos ter 3 graus de aquecimento até um pouco mais da metade do século. Isso significa o seguinte, que é 3 graus de média global e é diferente para o Brasil. O Brasil é um país que já é um país equatorial, está numa plataforma continental e quando você fala de 3 graus de média global, você tem que considerar que tem oceanos, 75% do mundo é feito de oceanos. Então, esse acréscimo para o Brasil, ele chega muito mais, ele pode chegar a 5, 6 graus de aumento. Nessa perspectiva, a nossa agricultura não resiste. Você vai ter problemas de segurança alimentar, de produção de alimentos. Com relação ao que você perguntou de biodiversidade, a floresta amazônica, com 4 graus, 5 graus a mais, ela não resiste, ela passa por um processo de desertização. Ela vai para a savanização, ou seja, ela vira deserto, não é? E aí a gente perde o grande indutor de água que transpõe água do oceano, continente adentro, que são os rios voadores, não é? Então, a implicação para a civilização, para todo o processo de manutenção da vida na América do Sul é brutal. Então, não é para os países polinésicos, para as ilhas do Pacífico, que vão desaparecer. O Brasil sofre duros impactos ambientais na sua biodiversidade, na questão hídrica continental, migrações, né? E, além disso, você tem ainda o calor extremo, que faz vítimas, principalmente entre crianças e idosos. O presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, falou com a gente ao longo de 2023. Tenho certeza que vai ser uma fonte aqui do nosso programa em 2024. Nessa reta final, Bocuí, quero te desejar aí boas festas, um feliz ano novo e que tenhamos boas notícias para o clima e em todos os aspectos possíveis. Sempre mantendo a esperança, não é? Mas sempre também fazendo pressão para que cada um faça o seu dever de casa, não é? Claro. Carlos, obrigado e até uma próxima oportunidade. Bom Natal. Mudando de assunto agora, vamos aqui para o nosso vizinho Argentina. Essa foi a primeira semana de Javier Milei como presidente. Chegando. Corte de gastos, enxugamento da folha de pagamento do Estado e uma mega desvalorização da moeda. A nova gestão também começa com um recorde de inflação. O índice de preços ao consumidor saltou para pouco menos de 161% ao ano, conforme dados consolidados da inflação em novembro na Argentina. Há mais de 3 décadas, o país não vivia uma situação financeira tão difícil. E no discurso de posse, Milei foi sincero: vai piorar. Para combater a alta de preços e principalmente o déficit nas finanças públicas, o ultraliberal anunciou um programa de austeridade que inclui a redução dos subsídios às tarifas de energia e transporte, bem como a suspensão de obras de infraestrutura financiadas pelo Estado que ainda não começaram. Este argentino diz que ficou irritado ao saber do aumento da tarifa dos transportes públicos, mas concorda que o reajuste era necessário. Ele diz compreender que os subsídios estavam pesando nas contas do governo e conclui, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. Segundo o Instituto Nacional de Estatística do país, só em novembro, os preços ao consumidor subiram 12,8%. Os setores com maiores altas foram saúde, alimentos e comunicação.
Ouvir as pessoas nas ruas de Buenos Aires indica que Milei, mesmo aplicando medidas impopulares, segue com o apoio de uma parcela significativa da população. Este trabalhador, por exemplo, acredita que os cortes aplicados pelo novo presidente irão afetar muito a Argentina, porém ele aprova a iniciativa para a mudança. O jovem explica que antes, o leite que compra para o filho custava 6 mil pesos há um ano e que agora o preço do mesmo produto subiu para 24 mil. Outra medida adotada foi uma desvalorização da moeda argentina de mais de 50%, a 800 pesos por dólar na taxa de câmbio oficial, dentro de um regime de controle que contempla uma dezena de taxas de câmbio diferentes. Milei advertiu que os próximos meses serão duros, mas que depois a situação vai melhorar. O presidente garante, porém, que está tentando evitar uma catástrofe como a hiperinflação que a Argentina vivenciou em 1989 e 1990. A última frase da nossa reportagem: hiperinflação. Parece um cenário catastrófico, mas não é. Palavras do presidente eleito e agora empossado Javier Milei. Vamos dar uma olhada num arco de tempo pequeno. Desde janeiro de 2020, quando a inflação já era muito acentuada, quase 53%, em menos de 3 anos, ela saltou para incríveis 161% para a gente arredondar a conta e ficar mais fácil a análise. O gráfico fala por si só, né? É uma curva ascendente, estou repetindo os termos, estava falando de poluição, curva ascendente, mas aqui é a mesma coisa e igualmente preocupante. Só que esses 160% de inflação, 161%, é uma média. Produtos subiram mais, outros menos. Agora, dá uma olhada neste outro gráfico que eu desenhei, ele é o chamado gráfico radial. Eu vou chamar a atenção para isso aqui. Eu estava falando de um aumento médio de 161% em 12 meses. Agora, por exemplo, alimentos e bebidas não alcoólicas, trocando para uma expressão mais simples, a cesta básica. Na Argentina, ela subiu quase 185%. É quadriplicar o valor de produtos que as pessoas precisam comprar para conseguir sobreviver. Aí tá aqui, olha, moradia, água, eletricidade subiu menos, mas subiu perto de 130%. O que eu quero dizer com esse gráfico é que os elementos fundamentais para o mínimo da vida confortável ficaram muito, muito mais caros na Argentina em apenas um ano. E vamos olhar aqui, a Argentina, a realidade da Argentina tem 3 moedas. Mas como assim 3 moedas? Tem o peso argentino e tem o dólar. Com relação ao peso argentino, que você compra na casa de câmbio, que tem um monte de restrições, mas um dólar paralelo, que é comercializado nas ruas. Quem voltar no tempo, nos anos 90 aqui no Brasil, era a mesma coisa. Como a inflação era muito galopante aqui no Brasil, as pessoas recorriam ao dólar para ter uma moeda mais estável. Imagina, você ia comprar um carro, começava a estudar o valor de um carro, financiamento, você voltava no mês seguinte para tentar fechar negócio, o preço já tinha aumentado muito. Então havia uma base em dólar para que o consumidor não perdesse mais ou menos o valor do produto quando tinha um espaço de tempo maior. Agora é isso aqui, ó. Então, as diferenças entre o dólar oficial, esse que aparece em verde, na reportagem a gente falou, começa no governo Milei, no começo desta semana, a 800 pesos para cada $1. Passados 5 dias, já subiu para 820. Mas o que interessa para a população que quer guardar $1 em casa para ter uma certa segurança para daqui 6 meses, 1 ano ou daqui poucas semanas, é isto aqui, olha. Vale 1.070. Você precisa de 1.000 cédulas de peso argentino para comprar apenas $1 ou uma única dólar de 1.000. Olha a diferença de preços. Tá aqui também o gráfico, ele mostra o que foi essa oscilação. E eu não estou indo também muito longe. Em dezembro de 2019 para quase dezembro de 2023. A gente está falando num arco de tempo que não chega a 4 anos. Olha o quanto oscilou. Valia 69 dólares, né? Perdão, 69 pesos para $1 e agora mais praticamente dobrado esse valor em 4 anos. Isso aqui
esse gráfico que ele tem picos mostra que a oferta e procura nas ruas faz com que a moeda ganhe este valor. Aqui, por exemplo, a gente tem o primeiro e segundo turno na eleição, a dúvida de quem seria, essa instabilidade de certeza causa uma inflação mesmo que paralela, e agora a gente teve os picos a partir dos momentos em que foram anunciadas as primeiras medidas econômicas de Javier Milei. Ao longo da semana, eu ouvi um monte de acadêmicos, especialistas, para me ajudar a explicar o que devem ser estas primeiras medidas agora no início do governo de Javier Milei. Um dos meus entrevistados foi Igor Lucena, que é economista e professor de Relações Internacionais. Vamos ver o que ele respondeu sobre essas primeiras medidas de Javier Milei. A decisão do governo Milei de tomar atitudes drásticas logo no começo do mandato significa que os impactos econômicos negativos serão sentidos logo agora. Ou seja, o fato dele cortar subsídios e também gastos públicos, ele vai tentar logo no primeiro momento diminuir as despesas públicas e tentar aumentar a receita. Esse tem um objetivo claro para a melhora das contas públicas. Entretanto, vai fazer com que no primeiro momento a gente tenha picos de inflação muito forte e, ao mesmo tempo, você vai ter uma diminuição no poder de renda das pessoas. Então, na prática, as manifestações sociais contra essas medidas serão as primeiras a serem visualizadas. A gente já viu algumas começarem a acontecer e devem continuar à medida que essas medidas se tornem realidade. Entretanto, a Argentina chegou em um momento que não há outra solução. Se essas medidas drásticas não forem tornadas realidade, principalmente elas forem até o fim, o efeito inflacionário e principalmente os problemas crônicos da economia argentina não serão resolvidos. Então, se a gente fizer uma análise do ponto de vista político, Milei vai começar o governo com uma grande rejeição e problemas sociais, e a tendência é que, à medida que a economia se estabiliza, no segundo semestre, no começo de 2025, esses problemas sociais tendem a diminuir. O professor Lucena ainda comentou sobre apoio ou eventuais dificuldades que Milei vai ter no Congresso. O partido do presidente não tem maioria no Legislativo. Será que medidas impopulares vão afastar o apoio que ele tanto precisa? Essa é uma grande incógnita. O fato do governo Milei estar realizando esses primeiros choques dentro da economia são medidas que, de fato, ele não precisa inicialmente de um apoio ou de medidas legislativas, ou seja, o próprio executivo pode fazer essas mudanças. Agora, será uma situação bem mais complicada quando ele precisar de apoio no Congresso para fazer mudanças. Então, a gente tem dois cenários. O primeiro é que ele está sendo moderado nessas visões de dolarização da economia e fechamento do Banco Central. Basicamente, eles não falam mais nisso. Pode ser uma estratégia de não trazer um problema futuro para agora o começo do mandato e, de fato, tentar negociar com parlamentares num segundo momento. Ou, de fato, ele imagina que essas medidas são tão radicais que, se ele resolver a economia de uma outra maneira, com medidas executivas, ele pode não precisar, entre aspas, queimar esse cartucho. A gente ainda não sabe exatamente qual é a estratégia. E mesmo que ele utilize a força política de Maurício Macri e Patrícia Bullrich com seus membros do parlamento, ele ainda não teria, sim, a maioria. Então, na prática, e aí tem um pouco de estratégia, Milei tenta avançar com essas medidas econômicas de uma maneira muito rápida para que, próximo às eleições de meio de mandato, ele consiga ter algum ganho político e que ele possa provar o seu ponto de vista, que essas medidas radicais, de fato, estão melhorando, ainda que gradualmente, a vida da população. Essa semana saíram os indicados ao Globo de Ouro, uma das principais premiações do cinema e da televisão. Barbie e Oppenheimer, ou Barbenheimer, como ficaram conhecidos, ganharam destaque nas indicações. Com 9 indicações, Barbie disputa as principais categorias do cinema, como melhor comédia e melhor direção. Os atores Margot Robbie e Ryan Gosling também foram indicados pelos papéis no longa-metragem.
Já Oppenheimer concorre em 8 categorias, incluindo melhor drama e melhor diretor. Na televisão, o grande destaque ficou com a série Succession, que se tornou a produção com mais indicações em um único ano nas categorias de TV. Nos últimos anos, o Globo de Ouro foi marcado por diversas polêmicas, como acusações de corrupção e racismo. Segundo o crítico de cinema Roberto Sadowski, o sucesso das produções desse ano são muito pouco para desviar o foco. O Globo de Ouro tem um longo caminho aí para se tornar uma premiação de fato legítima. Essas coisas vêm desde, sei lá, anos 80 tal, em que muitos membros do Globo de Ouro, né, da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, foram acusados de receber presentes, receber facilidades para poder votar nesse ou naquele filme. E é claro que existia uma relação com os estúdios que não era muito saudável. Eram poucos membros na HFPA, né, na Associação de Imprensa Estrangeira, e eles ganharam muito poder também, porque Los Angeles é uma cidade que adora prêmio. Todo dia parece que tem uma festa de premiação diferente. Mas o Globo de Ouro não é um prêmio, é um programa de televisão. No ano de 2023, aconteceu algo raro em Hollywood. Atores e roteiristas entraram em greve ao mesmo tempo. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu desde 1960. Roberto Sadowski diz que o Globo de Ouro de 2024 não deve ser tão impactado. Se tivesse se estendido um pouco mais a greve de atores, aí ia ter um problema com a própria festa, né? Ninguém ia poder ir para a festa. Ninguém ia poder aparecer na festa, né? Ninguém ia poder divulgar absolutamente nada. Como isso já foi resolvido, eu acho que não vai ter impacto agora. O impacto a gente vai sentir ano que vem, quando as produções que foram de fato interrompidas em texto, né, em roteiro principalmente, voltaram agora a ser trabalhadas. Então, muita coisa que começaria a ser rodada agora em fevereiro, em março, não vai. Então, em algum momento, a gente vai ter um buraco na programação de cinemas e de TV e de streaming que vai ser consequência direta da greve. Foi o que aconteceu na última greve também. A coisa aconteceu em 2007, se eu não me engano, e quando foi em 2008, 2009, a gente sentiu artisticamente as consequências. O crítico também falou sobre os possíveis vencedores do Globo de Ouro e do Oscar, maior premiação da indústria cinematográfica. Eu não acho que o Globo de Ouro é uma prévia do Oscar, nunca foi, na verdade. Eu acho que a prévia do Oscar são as premiações das associações de classe, sabe? O SEG, dos atores, a associação dos produtores, dos diretores, dos fotógrafos e por aí vai. O pessoal não dá muita bola pro Globo de Ouro. Quem dá muita bola é o pessoal de marketing dos estúdios, porque é legal você colocar qualquer coisa no pôster do seu filme, vencedor de X. Então você tem um aumento na percepção do público que aquele filme pode ter mais qualidade. Eu não acho que vai ser uma régua. Mas de qualquer forma, a essa altura do campeonato, já tem alguns filmes um pouco, sabe, mais ou menos definidos que vão ser grandes no Oscar. Oppenheimer, Assassinos da Lua das Flores, Vidas Passadas, Anatomia de uma Queda, o próprio Barbie, né, que eu acho que existe um exagero em cima da comoção em torno do filme, mas é porque é um triunfo econômico também, né? O filme de maior bilheteria do ano e tal, então é difícil você ignorar um filme desse tamanho. O Globo de Ouro acontece no dia 7 de janeiro, em Los Angeles, e abre a temporada das principais premiações de 2024. No programa de hoje a gente tratou de crise climática, crise na Argentina, mas terminar falando de cinema pelo menos renova as nossas esperanças. E no programa da semana que vem, uma retrospectiva dos principais assuntos que marcaram 2023, o ano de estreia do Jovem Pan Internacional. Obrigado pela tua audiência e te espero daqui uma semana. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.